Bom, vamos lá, doutora. Primeiramente, antes da gente poder entender um pouco mais sobre como funciona, né, toda essa parte do seu trabalho no geral, principalmente nesse momento presente, eu queria que você comentasse um pouco desse processo do início. A parte de falar, eu vou ser uma biomédica esteta, veio desde o começo? Sempre esteve com você? Você percorreu por outras áreas? Como que foi ter esse início aí, até você chegar nessa profissão na qual você atua hoje, que você provavelmente tem muito carinho? Não, eu tive contato com a biomedicina estética no meu último ano da faculdade. Ô, sério? Sério, nunca tinha pensado em seguir para a área da estética. Tinha conhecimento de que existia, mas nunca tinha me interessado, assim, para ver. Só no último ano que uma amiga entrou num estágio e falou: Nossa, você vai gostar, vai lá, tem vaga, não sei o quê, faz entrevista. Aí eu fui e realmente eu comecei a gostar, que até então eu tava meio perdida, não sabia o que eu ia fazer. E essa faculdade que você estava fazendo era de biomedicina no geral, né? Era de biomedicina. A biomedicina é uma área muito grande, né? A gente tem 36 áreas de atuação, eu acho. Muita. Sim. E eu tava meio perdida ainda, não sabia, né? E até quando eu tava no começo da faculdade, eu, como acredito que muita gente até hoje pensa isso, acha que estética é uma futilidade. Uhum. E eu via gente entrando na faculdade falando, não, eu tô fazendo isso pra fazer estética. Eu falava, nossa, sério? Você tá fazendo biomedicina pra fazer estética? E ó, eu aqui pagando a língua, né? Mas depois, quando a gente começa a estudar, quando a gente entra nesse meio, que aí você vê que não é uma futilidade, tem muito estudo, tem muita ciência por trás. Isso aí. E se fosse para falar um pouco para as pessoas, principalmente aquelas pessoas mais jovens que estão saindo do ensino fundamental, no ensino médio, que está começando esse caminho ali para no futuro percorrer e falar Uhum. assim, talvez eu vou seguir para a área de biomedicina, ou talvez ser uma descoberta, igual você mesmo se descobriu dentro da área. O que seria a biomedicina no geral? O que geralmente ela cuida, o que ela geralmente trata, e quais são as diferenças da biomedicina para um geral, para a parte da biomedicina de forma estética em si? A biomedicina é mais uma profissão dos bastidores, né? Enquanto o médico tá lá com o cuidado direto com o paciente, o biomédico tá mais nos exames laboratoriais, exames de imagem, até reprodução, também na parte de pesquisa de ciência, né? Acho que um dos maiores campos da biomedicina hoje é a pesquisa, Sim. principalmente nas universidades, é onde tem a maior concentração de pesquisa do país, está dentro das universidades, né? Uhum. Então, é uma profissão mais dos bastidores. Para você ser biomédico, você tem que gostar de estudar, saber que você nunca vai parar de estudar, sempre tem coisa nova, você sempre tem que estar se atualizando, e precisa gostar muito. E sobre a parte de biomedicina e esteta no geral, ela geralmente é uma pós-graduação dentro da área de biomedicina? Hoje em dia tem duas formas. Tem como você obter a habilitação através da pós-graduação ou também através por estágio. Hoje em dia, algumas universidades já oferecem a habilitação se você tiver o estágio obrigatório na área. Na minha época, a minha faculdade não reconhecia. Nossa, Aí eu tive que fazer a pós-graduação. entendi. E outras áreas também de biomedicina no geral, quais você também teve interesse ali ou percorreu e talvez foram umas opções que você vislumbrava de seguir de carreira dentro da área? Eu sei que você falou que existem mais de 30 e poucas Sim. áreas, né? Quais outras áreas também chamaram sua atenção ao longo dos estudos e tudo mais, que você viu ali Olha, que teve um carinho especial? quando eu entrei na faculdade, eu buscava fazer perícia, né? Concurso, polícia, tal. E no primeiro ano teve um workshop na faculdade disso. E eu participei e não gostei. Eu vi que não era aquilo que eu imaginava, não era o que eu queria. E aí depois eu comecei a pensar um pouquinho mais da parte de perfusão, que basicamente é o controle assim do maquinário durante uma cirurgia. Só que depois eu comecei a falar, gente, e se eu errar alguma conta ali na hora? Imagina, a pessoa morre por causa de mim. Comecei a ficar com muito medo, falei, não, isso não é pra mim. Pensei em reprodução, pensei em acupuntura, e só no último ano que eu descobri a biomedicina estética, né? Eu cheguei a fazer estágio, fiz 2 estágios, iniciação científica, né? É, e fiz estágio em análises clínicas, porque eu sabia que eu não queria sair como pesquisadora. Apesar da pesquisa ser muito legal, no Brasil não é nada fácil você fazer pesquisa. Nem um
Você acha que é difícil por conta de falta de estímulo financeiro envolvendo pesquisa? Principalmente. Você acha que é falta de oportunidade de estudo? Como que funciona isso? Não, falta de oportunidade não acho que seja. Hoje em dia todas as universidades são muito focadas em pesquisa, né, então tem oportunidade para todo mundo. Mas é uma área muito difícil de você conseguir apoio financeiro, não só para o seu próprio bolso, mas para o seu projeto, para você ter todos os insumos necessários para fazer a sua pesquisa, né. Eu fiz 2 iniciações científicas, fiz mestrado, fiz doutorado, e eu vejo como o pessoal rala muito, é muito difícil. Por conta do gasto e o investimento para poder seguir essa Isso. carreira. A maioria dos insumos necessários, assim, para você seguir a pesquisa, eles são muito caros. E aí você tem que ficar esperando abrir edital, conseguir edital, tem que escrever projeto, ser aprovado, participar de reuniões na FAPESP, na FAPERJ, no CNPq, CAPES, que são empresas governamentais que dão apoio financeiro para os pesquisadores, né. Tá, entendi. E sobre, por exemplo, essa questão da biomedicina e estética no geral. Você comentou, né, que é uma área que você vislumbrava que era só procedimento estético, e aí Aham, você falou que pagou com a língua. O paguei que com a que você língua. descobriu ao longo dos estudos que diferencia essa essa parte de ser uma biomédica esteta? Uhum. O que te chamou mais atenção, assim? Quais foram os estigmas que você teve antes e depois você reinterpretou ou viu que não era totalmente aquilo? Bom, o que mais me chamou a atenção é você ver a satisfação do paciente depois que ele atinge aquele objetivo que ele queria. Então, a gente recebe muitos pacientes com problemas de autoestima, até com problemas psicológicos por conta de relacionamentos ou a vida não tá indo como gostaria, né? Então a pessoa tá com uma ansiedade, uma depressão, e você vê que o procedimento estético é uma coisa que a pessoa precisa para voltar a se sentir bem e conseguir ter forças para lutar a vida dela. Então, quando você finaliza um procedimento, você vê aquele sorriso da pessoa se olhando no espelho, gostando daquilo que tá vendo, não tem preço. Sim. Eu acho que, geralmente, né, nosso humor, ele é refletido, né? Sim, O que a gente vê influencia muito o nosso psicológico, influencia muito a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E se a muito. gente tem alguma coisa que, de certa forma, nos incomoda, talvez um trauma, talvez alguma coisa que vem do externo, né? Alguém te ofender por alguma marca, alguma cicatriz, alguma coisa que você talvez considere perfeito, mas outras pessoas consideram imperfeito. Isso atrapalha muito o convívio das pessoas, Com né? certeza, a pessoa ela fica tentando se esconder atrás daquilo que ela não gosta. Então, às vezes uma pessoa tem um grande potencial para alguma profissão, assim, que seja de aparência, ou que trabalhe diretamente com o público, mas a pessoa fica mais reprimida por conta de alguma insegurança. E aí, quando você resolve aquela insegurança, quando a pessoa fica satisfeita com aquilo, com aquele tratamento proposto, você vê que vai pra frente. Tudo parece que anda. Que A legal. pessoa, ela vira outra. Uhum. E uma coisinha também que eu lembro que eu tinha visto nas suas redes sociais é que você também tentou medicina antes de fazer a parte de biomedicina, não foi? Sim, foi uma fase meio confusa. Quando eu terminei o terceiro ano do ensino médio, né, eu fiz vestibular para biomedicina. Eu cheguei a passar aqui na UnoOeste, mas era o primeiro ano da biomedicina na UnoOeste. Aí eu fiquei meio assim, pô, e se não for bom? E se, sei lá, não der turma e eu não conseguir fazer? Aí fiquei meio insegura, resolvi fazer um pré-vestibular. E aí, um professor no pré-vestibular passou um vídeo de transplante de córnea numa aula de física. E eu fiquei impressionada com aquilo. Falei, eu quero fazer medicina, eu quero ser oftalmo. Mas foi assim, coisa de mês, né? Cheguei a fazer vestibular pra medicina. No final do ano eu tava confusa, né? Fiz metade dos vestibulares pra medicina, metade pra biomedicina. Mas acabei optando pela biomedicina e hoje eu vejo que eu fiz a escolha certa, que eu não tenho peito pra ser médica. E por que que você acha que não tem peito para ser médica? Ai, eu acho que eu nunca conseguiria seguir com a minha vida se eu não conseguisse curar uma pessoa que veio procurando tratamento comigo, ou se a pessoa morresse nas minhas mãos, assim, Uma eu responsabilidade maior não. que você vislumbra que Sim, talvez não se sente tão confortável. sim, Entendi. não tem psicológico pra isso.
Uma produção Estúdio Iridium.